Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala com vocês é o Pinati e eu tô aqui com meu amigo Du. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Metaverso, presente, futuro, uma piada ou apenas um grupo de rap? Muito bom. Grupo de rap é bom. A gente também tá aqui com o Kenny. Fala galera, tudo bom? Tava com saudade de vir gravar aqui. E eu tenho uma pergunta pro Pinati. Pinati, você trabalha com TI? Trabalho. Tristeza e insegurança? Também. É, muito bom. A gente também tá aqui com o nosso editor master do podcast, o Vini. Fala galera, respeitem os mais velhos. Eles se formaram sem Google e Wikipedia. Ixi, Isso aí. biblioteca, Segura cara. essa. Papel ao maço. Será que vai ter papel no metaverso? Bem, e aqui quem tá falando, como já falei pra vocês, é o Pinati. E aceitar Jesus é como código binário, só pode ser 1 ou 0. Olha aí, ó. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu... Como vocês podem ver, hoje a gente tá falando de tecnologia aqui. O tema do nosso episódio é tecnologia e igreja, mas a gente vai principalmente nesse episódio sobre a questão da igreja no metaverso. Como vocês viram recentemente, a gente teve as primeiras manifestações aí de igrejas, de instituições no metaverso, e a gente vai estar compartilhando com vocês aqui como a gente vê isso, se isso é bom, se isso não é. E vamos para mais esse papo aí, e esperamos não ser tão polêmicos, né? Vamos ver. Bem, pessoal, como vocês podem ter visto recentemente, ou para quem não viu também, né? Foi criada algumas das primeiras igrejas ali, algumas primeiras instituições começaram a aparecer no metaverso, criarem os templos virtuais, vamos dizer assim. E acho que primeiro de tudo a gente precisa entender o que é o metaverso, né? O metaverso ele nada mais é do que um ambiente virtual que ele serve para simular a realidade até um determinado ponto, né? Que é possível. E por simular a realidade, assim como na realidade a gente tem shows, bares, parques, igrejas e tudo mais, o metaverso ele tenta replicar isso e você participa desse ambiente, desse universo virtual através de equipamentos específicos. Você pode usar um óculos de realidade virtual e ali ter toda uma visão como se você tivesse inserido dentro desse universo. Então é mais ou menos isso, acho que dá pra contextualizar bem. É bem mesmo aquelas coisas de filme um pouco mais antigo, né? Que tipo, a pessoa ia parar dentro do videogame, um negócio tipo isso. É, muito loucura, né? Não, é uma doideira. E aí eu queria começar perguntando pro Du, que eu queria saber dele, o que ele acha dessa questão da igreja no metaverso, se ele acha que se é positivo, se é negativo, se ele vê mais pontos negativos do que positivos. E aí, Du, manda braba. Cara, o Pinati, ele viu quem é o mais dinossauro da mesa, velho. Aí ele vai perguntar pro cara mais dinossauro. Não, com certeza você é o mais dinossauro da mesa. Não, cara, só deixar bem claro pra quem tá ouvindo, tá? Além de ser o mais velho... Sabe, tá? calma aí. Sabe quando o Vini falou quem não tinha Google nem Wikipedia? Cara, tava fui se eu, referindo cara. a você. A introdução do Vini aqui, o nosso editor, cara, quando ele falou sobre que os antigos se formaram, cara, ele falou olhando pra mim. Mesmo, cara, aí eu não existia isso. Ou pelo menos eu não tinha acesso. Uhum. Mas assim, cara, eu não tenho uma opinião. Não, eu tenho uma opinião, na verdade, só que é uma opinião temporária. Até porque eu não conheço o metaverso. Na verdade, eu sou horrível pra tecnologia. Certo. Entendeu? Então, dentro dessa realidade de ser um cara desconectado com tecnologia, assim, não que eu não tenha o Instagram, você usa o Facebook e tal, enfim. Já arrisquei teu Twitter, mas eu não sei pra que serve, então deixei de usar, né? Se você tivesse também, você já ia parar de usar porque o Elon Musk comprou lá, né, o Twitter. Exatamente, cara. Eu não sei porque ele comprou aquilo. O problema não é o cara ter dinheiro. É comprar um negócio que você não sabe pra que vai usar, né? Mas enfim. Então, assim, eu sou desconectado no quesito de, assim, eu não entendo, cara. Uhum. Eu sou cara horrível mesmo pra entender. Então, assim, eu tenho uma opinião no metaverso, só que é uma opinião, corrigindo, né? Uma opinião temporária. Por que eu digo isso? Porque pode ser que mude minha opinião.
Talvez porque o metaverso é algo novo. Não sei se pra mim é pra mim ou é pra todo mundo. Não, é recente. Acho que é um termo que a gente começou discutindo, acho que menos de 2 anos. Se você pegar todos os fóruns, pelo menos os que eu vi, eles tratam ainda o metaverso como abstrato. Ninguém sabe realmente o que uma experiência. Ou o que vai ser. Eles têm uma expectativa, né? Exatamente. Mas ninguém sabe até onde vai chegar, ou como vai chegar, ou se vai dar certo ou não vai, enfim. Não é nem questão se vai dar certo, mas qual vai ser o caminho. Porque eles têm um conceito, mas é igual você falou, não é um conceito fechado. Não, né? Mas você diz então até onde ele vai. Tipo assim, ele funciona. Por exemplo, eu vejo um metaverso quando meus filhos estão jogando Roblox. Então já deu certo. Pra jogo já deu certo. A questão, acho que então, que tá em teste aí, é até onde vai essa realidade. Sim. Até onde o virtual, como você disse na introdução, ele pode se igualar, não sei se seria a palavra certa, se aproximar do real, né? Sim. Então, assim, como o metaverso é algo novo e eu também sou bem desconectado, então a minha opinião é temporária. Vou dizer aqui de novo. Pode ser que daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, a minha opinião mude, cara. Mas pra hoje, o que eu acredito da igreja no metaverso é que eu acho que eu começaria com a discussão assim. Nós consideramos a igreja virtual? Nós consideramos a igreja online, entendeu? Eu não considero uma igreja online, tá? É uma opinião minha. A não ser que essa igreja online sirva a igreja, entre aspas, offline. Sim. Entendeu? Uma igreja online... Tipo um braço. Ela é um braço. Ela é uma ferramenta para a igreja offline. Eu acho que uma igreja somente online, eu não considero. Até porque existem as práticas e as ordenanças da palavra de Deus, do próprio Cristo, enfim, de congregação, tá? Sim. Agora, quando a igreja online ela serve a offline, então aí já existe um sentido pra mim. Tá? Então, assim, a minha opinião sobre a igreja no metaverso, que é essa loucura, né, cara? Que é tipo, você tem um bonequinho, um avatar, e você coloca a roupinha, troca e vai pra lá e tal. Eu acho que se for como uma ferramenta de evangelismo, enfim, até vai. Só que eu acredito que se ela não tiver a finalidade, o metaverso, a igreja no metaverso não tiver a finalidade de levar o povo que tá no metaverso pra a igreja real, se tudo isso não desembocar na igreja real, eu acho que não faz sentido. Aí pra mim seria um placebo. Um placebo. Né? É uma igreja falsa. Sim. Seria esse o nome pra mim. Então hoje pra mim seria isso. Hoje o metaverso, se ficar só no metaverso, pra mim teria que mudar o nome para igreja no placebo. Igreja no placebo. Que definição, hein? A igreja do... A igreja do amor de Jesus em pixel, né? Exatamente, cara. Tipo isso. Pra mim é loucura. Pode crer. E você, Kenny, o que você acha? Só uma coisa, desculpa. Pode falar. Mas a gente vai discorrer aqui, mas eu acredito que algumas coisas são legais. Tá? Só pra depois nós... Tá bom, dinossauro. Placebo é bem dinossauro, né? É placebo, né? Cara, a galera tá tudo já no Google. O que significa placebo? Bom, eu vi uma definição esses dias atrás, não era nem sobre o metaverso, mas sobre essa questão da tecnologia, que eu achei muito da hora, cara. E é um pastor, eu não vou citar o nome, né, porque ele é meio polêmico, mas é um cara que eu gosto bastante. Não que eu goste de polêmica, tá? Mas entregou, hein? É um cara que eu gosto bastante. Ele falava assim, ó: existe transmissão online, não culto online. Entendeu? Existe, então, a questão da transmissão online, só que aquilo que está sendo transmitido não pode substituir aquilo que é necessário, que é a questão da comunidade, do corpo em si. E ele fala assim, imagina um braço tá lá nos Estados Unidos, a perna tá aqui em Birigui, a cabeça não, né? A cabeça tá no céu, né? Mas vamos pôr assim, o outro braço tá lá em, sei lá, no Afeganistão, né? Pra ser bem polêmico. Não existe isso, né? Então, assim, se a gente for levar pra esse lado, a gente vê que é um conceito até que eu vi aqui, a gente tava conversando aqui no Off Topic, é a questão daquela a busca, né, pela segunda vida, ou second life, né? Eu sou bilíngue, então... Tá certo. Entendeu? Second life. Uau! Entendeu?
Que é aquela to the música. left, to the right, né? Olha, a gente tá em 2023. E na verdade, assim, existe um outro conceito que não tem a ver com tecnologia, mas tem tudo a ver com o papo. Sim. E eu vejo muito isso hoje, nesse sentido. Tipo assim, aqui na Terra, existem os problemas da Terra. A pessoa fica doente, a pessoa às vezes não tem uma beleza, tipo o Vini, assim, ó. O Vini tem uma beleza exótica, entendeu? Uma beleza diferente, vamos pôr assim, né? Mas no metaverso, ele pode ser loiro de olho verde, entendeu? Ele não vai ficar doente. Ó, só faltou o olho verde, porque eu sou louro. Não, mas é exatamente isso. Então, assim, eu vejo as pessoas querendo substituir aquilo que é insubstituível, no caso. Sim. E o metaverso eu vejo muito como isso. A minha opinião hoje é que ela pode ser usada como um instrumento. Como tudo quanto instrumento pode ser usado como uma evangelização ou para qualquer tipo de forma para você espalhar o evangelho, anunciar o evangelho, sem problema nenhum. Sim. Vejo dificuldade de usar, nem de achar importante isso como uma ferramenta. Uhum. Agora, você querer substituir a questão física, a questão do corpo, a questão de estar perto, pela simples comodidade, talvez, de você não precisar sair da sua casa, né? Não precisar lidar com pessoas chatas, talvez, né? Uhum. Não ter que estacionar seu carro e o cara, sabe? Esse tipo de coisa, eu acho um pouco egoísta. Então, Sim. mas deixa eu já lançar uma pergunta aqui. Pra gente que teve a experiência da proximidade, do toque, quando eu era moleque, pra eu saber se o meu amigo tava na casa dele, eu andava 10 minutos, sei lá, 10 quadras, 20 quadras de bicicleta, chegava lá, a mãe dele falou, saiu, aí eu voltava. Uhum. Você tinha esse... Hoje tem a comunidade você tá no celular, ligar um pro outro e tal. Então, pra gente que teve uma experiência, entendeu? De uma infância diferente, de relacionamento, do toque, do abraço, a gente vê isso como loucura. Agora, pra essa molecada da geração Y, dos filhos dos nossos filhos, será que eles vão ter como fugir disso? Ou será que pra eles vai existir essa frieza? Porque eles nunca viveram o que a gente viveu. Então, só que eu acho que essa pergunta ela já traz outra, tipo, Discussão. Ela traz outra discussão. É saudável ser dessa maneira que tá se tornando hoje, você entendeu? Então, mas a pergunta é, tem como fugir disso? Olha, na minha visão, da forma como eu vejo, até por ser uma pessoa que trabalha muito com essa parte de tecnologia e etc. Cada vez mais, o que eu vejo de experiências de pessoas à minha volta são que pessoas que têm a vida muito baseada no virtual, elas podem ter... Não tô falando que são todas, tá? Não tô querendo generalizar nada, mas tô vendo pelo que eu vi à minha volta, que pessoas que vivem a vida muito mais virtual do que a vida real, vamos dizer assim, elas tendem a desenvolver alguns problemas sociais. Então, por exemplo, falta de empatia, uma maior dificuldade de se expressar, você entendeu? Sim. Esse tipo de coisa. Então, assim, eu vejo que tem como a gente fugir disso? Eu acho que pra algumas pessoas não. Eu acho que algumas pessoas vão entrar de cabeça, até como o Kenny falou, por uma questão de conforto. Porque, às vezes, é mais confortável pra uma... Assim, ó, falando até do ponto de vista de pais. Tipo, eu não sou pai, mas... Pelo que eu vejo, é mais confortável você dar o celular pra criança ficar quieto do que você Sim, claro, fazer ela sim. ficar quieta. E já existe, cara, vários estudos de psicólogos, enfim, se até tiver psicólogos ouvindo aqui, quiser entrar em contato com a gente, né? Uhum. Mas existe vários estudos da doença da tela, né? Sim. Tipo assim, é legal, tem vários benefícios a questão da tecnologia com a criança, mas o excesso tem vários malefícios, cara. Inclusive, eu comecei a usar óculos depois da faculdade. Minha visão antes era 100%, você entendeu? Raio-X. Aí um dia na faculdade simplesmente fizeram um desenho numa lousa, eu tava olhando de longe, ainda não usava óculos, falava, tá tudo certo. Peguei um óculos brincando do meu amigo e olhei pra lousa e de repente o desenho ficou mais nítido. E aí eu falei, tem alguma coisa errada aqui, né? E qual que é o reflexo disso? A minha infância, a minha adolescência, eu jogava muito no computador. Tipo, jogava muito mesmo. Quando chegava minhas férias, eu começava a jogar tipo 8 horas, 8h30 da manhã e ia até 6, 7 horas da noite, só parando pra almoçar. Então, tipo assim, isso me trouxe algumas consequências. Tipo, a minha coluna não é 100%,
a minha visão que nem eu preciso usar óculos, apesar de ser um grau baixo, é uma necessidade que eu adquiri devido a tudo isso, você entendeu? Que foi se acumulando. Então, assim, é inevitável escapar disso que você falou? Acredito que para algumas pessoas não vai ser, porque elas já vão ser inseridas desde criança num universo assim. Exatamente, ela não vai sentir diferença. Quando a gente fala assim, poxa, mas a falta do abraço, do toque, eles não tiveram, cara. Eles não vão ter isso, eles estão mergulhados num universo totalmente digital. É aquela conversa assim, vai acabar o papel, a escola vai ser só virtual, não sei o que, você entendeu? É isso que eu falo, será que tem como fugir disso? Então, só que aí eu acho que tem uma forma. Que bom. Tem uma pregação que eu vi muito boa uma vez do Luciano Subirá, que ele fala assim, de como os pais levam as crianças na escola hoje. Então eles falavam que antigamente o pai ia até a escola, tipo antigamente, né? Ele ia até a escola, ele olhava a estrutura da escola, entrava nas salas, via como que era, etc. Conversava às vezes com o professor ou com o coordenador, alguma coisa, fazia algumas perguntas. E aí ele decidia, ele falava, você vai estudar aqui, pra criança. Ele falou que hoje o que ele vê são pais que chegam na escola, solta a criança pra correr ali 10, 15 minutos, a criança volta tudo suada. Ele olha pra criança e fala assim, você quer estudar aqui? Você entendeu? E aí ele fala assim, o vaso sai mal formado e a culpa é do barro? Você entendeu? Sim. Nossa. Então é exatamente esse ponto que eu vejo. Eu acho que, tipo assim, você tem que impor limites. Apesar de eu falar dessa minha questão da infância e da adolescência, eu só fiquei exposto há tanto tempo assim no meio digital depois de uma determinada idade. Porque quando eu ganhei meu computador, eu tive meu primeiro acesso à internet, etc., meus pais falavam, você pode mexer 1 hora por dia. Aí eu aumentei, fui ficando um pouco mais velho, você pode mexer 2 horas. Agora você pode mexer 2 horas e meia. Aí quando chegou num ponto que eu já tinha uma cabeça mais formada, né? Aí tá aí pra você mexer. Só que eles... Aí ficava das 6 da manhã às 8 da noite. 36 horas seguidas. Mas aí eu falo, e se não tivesse tido nem o bloqueio do começo? Sim, a regra, né? Você entendeu? Eu teria me tornado um cara totalmente bitolado, você entendeu? Sim. Talvez trabalharia com um computador, né? Disso não teve como fugir. Sabe o que eu vejo? Assim, eu vejo que, já que a gente tá falando sobre avanço tecnológico, essas coisas todas assim, todo avanço tecnológico tem uma vantagem muito boa. Sim. A gente viu isso na pandemia, né? Claro. Se não fosse, né, a questão do avanço da internet, né, do avanço da tecnologia, cara, como seria a questão de você cultuar mesmo, né? Você ter uma transmissão online, né, num tempo tão difícil. Então, assim, tudo tem uma vantagem. E eu vejo todo esse avanço como uma bênção mesmo, de várias maneiras, com os seus limites. Sim. Eu acho que o que tem pesado muitas vezes é essa falta de limite, essa substituição. Eu vou repetir essa palavra porque isso vem acontecendo não só com a internet, né, com outras coisas, né, a questão relacional, a questão emocional. Então as pessoas vão querendo substituir as coisas por coisas que elas julgam mais fáceis. Sim, mais né? confortável. Mais confortáveis, mais cômodas, né? A gente vê agora, a gente já até conversou sobre isso aqui no podcast, sobre a questão dos desigrejados, né? É mais cômodo, é mais fácil para as pessoas, sem dúvida é. Sim. Só que a questão é você querer substituir algo que já é perfeito, entre aspas, né? Não a questão relacional, porque a gente tem as dificuldades de relacionar um com o outro. Mas até isso torna a gente melhor. Na verdade é querer substituir o que é imperfeito pelo perfeito. Só que a gente tem a necessidade do imperfeito. Na verdade, assim, o plano é perfeito. Sim. Quem é imperfeito somos nós. Isso, Sim. Né? Nós somos imperfeitos. Mas até na nossa imperfeição, né, um exemplo, a minha, talvez eu seja mais impulsivo, você é mais paciente, talvez você seja mais egoísta, eu sou mais, generoso. Mais generoso. Então a gente vai aprendendo um com o outro. A questão aqui é você querer colocar, né, esse avanço tecnológico como a sua única maneira de se relacionar. Exatamente, Porque isso é terrível. eu tava estudando um pouco sobre o metaverso pra gente fazer aqui esse podcast.
E ele tem 2 intuitos, né? Um deles é você interagir, né, no caso, e o outro é você imergir. Então o que seria isso? Interagir é o que hoje você já vê no Roblox, né, ou no Fortnite. Eles já são uma plataforma, entre aspas, de metaverso. A diferença tá hoje que você vê as pessoas querendo viver essa realidade virtual como se fosse a vida deles, né? Eu já vi estudos esses tempos atrás que tem uma empresa que ela tá criando tipo uma cúpula para a pessoa não se desconectar mais. Eu vi um filme sobre isso. Elas vão pagar para que as pessoas mantenham elas vivas. Com sonda, sei lá, não sei como que deve ser. Isso é doideira. Coisa de louco. E ultimamente eu vi uma entrevista até daquele Elon Musk, o cara que comprou o Twitter. Ele tava conversando com aquele Ronald lá, que é o cara do UFC, ele tem um podcast. E ele falava assim, agora não é nem a questão do metaverso, mas sobre a inteligência artificial. Ele falou, vocês não têm noção da onde tá isso. E ele fala que, assim, não sei se ele é muito extremista, mas ele fala que é questão de poucos anos. Ou a gente vai ver um avanço tão grande que eles vão meio que transcender a questão da inteligência e eles vão usar esse avanço, esse crescimento da inteligência artificial pro bem. Ou então vai virar tipo um filme mesmo, aquele do Exterminador do Futuro. A Skynet. Cara, tipo eu não acredito, cara. Eu acredito assim, no avanço eu acredito. Principalmente rápido. Porque cada dia tá mais rápido. Agora, usar pro bem, eu acho que não. Eu acho que a maldade tá tão... Tá no homem, cara, que pode vir a tecnologia que vai ter maldade. Que nem eu falei aqui nos bastidores, que eu não sei se é real ou não, mas eu ouvi falando que até abuso sexual no metaverso já rolou. Como? Não tenho ideia. Mas é o que já... Então, ou seja, pode vir uma coisa nova, que o pecado tá inserido. Eu acho que referente a isso. Eu acho que sempre que surge algo, vamos dizer assim, semelhante à internet, que te dá o propósito de usar isso como algo bom ou como algo ruim, sempre vai ter aqueles que vão usar pra algo bom e sempre vai ter aqueles que vão usar pra algo ruim, né? Exatamente. É que nem você pega, por exemplo, a questão da tecnologia. Uma das coisas boas da tecnologia. Pô, hoje você tem acesso a milhões de informações, coisa pra você estudar, tudo tipo, na tela de celular. Você pesquisa agora e você acha que você quer. Só que ao mesmo tempo, é mais tecnologia que pode ser utilizada, por exemplo, pra arma de guerra, ou pode ser afins, vamos supor, como eu já vi, como que fala? Os caras usam, tipo, coisa pra tráfico, você entendeu? Deep Web, sabe? Tem os BO lá no meio, etc. Eu vi um pessoal meio que endemonizando o metaverso. Agora, assim, geral. Não é só de igreja, não. Mas é que aqui a gente tá mais nesse núcleo da igreja, né? Mas aí o pessoal endemonizando muito. Eu não consigo ver assim. Eu vejo que é que nem o Pinati falou agora. Tá aí. Tem gente que vai usar pro bem, tem gente que vai usar pro mal. Né, que nem o Kenny falou agora, eu não duvido da boa intenção do cara, né? De falar, vai avançar tanto e a gente vai acabar com a maldade do mundo. Às vezes essa é a intenção, mas... É complicado. Ó, eu já vejo reflexos na nova geração. Eu dou aula de violão, né? E na escola onde eu dou aula de violão tem bastante criança. E eu não sei se é eu que tô muito por fora das crianças, mas... Ou se isso também tem influência direta ou não. O número de crianças que eu tenho com hiperatividade, TDAH, né? Hiperatividade e ansiedade, é altíssimo, entendeu? E, tipo assim, sei lá... Você diria que a maioria, Vini? De 10, 6, talvez a maioria. Uns 60%. Tipo assim, uns apresentam um caso muito grave, tipo de não conseguir ficar 1 minuto concentrado fazendo algo, ou de não conseguir acatar uma ordem assim, uma ordem, né? Você faz isso. Uma instrução. Ah, não quero e não vou fazer e já era, entendeu? Outra coisa é de, tipo assim, só fazer o que quer. Outra coisa que entra também, eu tenho os alunos, eu acho a questão da autonomia, igual acho que o Vini falou a respeito de que os pais, eles têm que dar a direção, né, pros filhos. Igual eu vejo muito aluno lá que chega no pai e fala, não quero mais fazer. E o pai, ele não gosta, não vai mais fazer. Ou um exemplo, você passa uma atividade pro aluno, né? Cara, eu vou falar um pouco da minha área. O violão é igual acho que qualquer outra coisa.
Não é uma coisa super difícil de se aprender, igual muita gente pensa, impossível. Mas não é uma coisa muito simples. Igual qualquer outra coisa, exige esforço. É uma aula normalmente na semana e você em casa você tem que estudar, não tem jeito. Se você não estudar, você não vai aprender, entendeu? Você vai na aula que vem pra estudar o que você deveria ter estudado em casa. E nisso daí, um exemplo, muitas vezes o pai, ele coloca o aluno, não, meu filho, ele precisa, eu vejo muito disso. Meu filho, ele precisa estar inserindo em várias atividades, fazer várias coisas pra ele ver o que ele vai crescer e tal, desenvolver em várias áreas. Só que ele não dá uma atenção assim, se o filho tá... Como que o filho tá se desenvolvendo naquilo? Às vezes ele tá pagando caro, né? Pro filho fazer alguma atividade extracurricular ali. E ele não vê como o filho tá se desenvolvendo. Às vezes pra ele o problema é o professor, né? Aí muitas vezes a gente já teve cobrança em cima dos professores da escola. Ah, que meu filho reclamou disso, mas isso. Só que muitas vezes o filho, ele toda semana ele chega, vamos falar assim, com a tarefa, ou a lição de casa, vamos dizer, ou o exercício que foi passado sem fazer, e não há desenvolvimento. Desenvolvimento é muito lento, porque a criança, acho que principalmente por causa disso, tem muitas outras coisas para se distrair, e as coisas principais ali, que deveria dar uma atenção, ela deixa pra lá, e os pais não estão em cima. Então acontece que, tipo assim, vai ficando, entendeu? Tem casos, um exemplo, tem um caso recente de um aluno que ele parou, tipo assim, ele começou a fazer faz pouco tempo. Essa semana passada, chegou pra mãe e falou que não quer mais fazer, entendeu? Eu sei que não tem nada a ver, mas tipo assim, falou que achava difícil, né? A questão do violão e tudo. Eu acho que assim, sim, é um pouco complexo, né? Talvez eu poderia ter também tentado usar outras ferramentas, outra abordagem e tal. Metaverso. Mas às vezes não dá nem tempo também, né? Mas aí a questão é que, tipo... Tem que dar aula no metaverso, mano. O molecada não vai. As abordagens que eu tentei, em nenhuma ele praticou em casa. Tipo assim, ele chegava e dizia que era difícil. E realmente não é uma coisa simples. Mas sem prática fica pior ainda, entendeu? A prática, ela ajuda você a desenvolver. E é frustrante quando você tá fazendo algo e você não vê evolução. Essa geração que a gente vive hoje, ela quer tudo pra ontem. Então, algo que vai demorar 1-2 meses pra acontecer, por exemplo, tocar algumas músicas ou desenvolver um movimento mecânico mais complexo, ela não vai se apegar a isso. Então, tá sendo difícil trabalhar com as crianças por causa disso. Você tem que cada dia tá mudando a abordagem por causa disso, porque as crianças, elas são muito ansiosas e querem as coisas, tipo, pra ontem. Elas mudam muito, Vini. Isso. E tipo assim, ó, ela chega hoje, se você passa um exercício e ele é muito, muito difícil, ela não quer fazer aquilo, ela quer algo mais simples que ela consiga fazer agora. Se for algo que ela precise treinar uma semana pra na próxima aula ela ter desenvolvido, não. Cara, eu vou te falar uma coisa. Pra mim, essa influência digital e tudo mais, ela recai sobre a gente. A gente tá mais ansioso. A gente tá acostumado que assim, ó, não tem isso aqui, eu mudo. Antigamente, quando eu assistia desenho, eu tava lá assistindo que estavam falando de pica-pau antes aqui, né? No backstage aqui. Aí, poxa, tá falando, tipo, eu não quero pica-pau, eu tinha que esperar. Eu esperava o desenho inteiro terminar, porque eu queria o próximo. Hoje não, você pega um tablet na mão do meu filho, ele não quer, ele faz assim. Só vai jogando, vai virando, não quero, vira. Ele assiste um pouquinho, vira. Então é a geração do cada vez mais rápido. A gente, cara, eu sou assim. Eu tô vendo assim, ó, eu não sei quanto vocês, mas eu tenho dificuldade de ver coisa muito longa, cara. A não ser que assim, tô na pista, tô na estrada, eu pego e vejo. Mas tô aqui, ó, se o vídeo em 30 segundos, cara, ele não me cativou, eu mudo. Eu já mudo. Entendeu? E a gente vê essa realidade, você vê o Instagram, é assim, o Reels lá eu acho que é o quê? 30 segundos? O outro lá é 1 minuto, no máximo, porque isso na nossa recaindo sobre a gente. Agora imagina a criança. Então esse é um dos perigos, eu acho que do metaverso. Entende? Por exemplo, se uma criança ela não aprender a ouvir uma palavra, como que ela vai fazer no metaverso? Eu não consigo entender isso, cara. Vai ter o Kids, porque tem também a área infantil nas igrejas do metaverso. E aí? Tipo, ela vai sentar no metaverso, sei lá, com óculos, ela vai entrar no avatar dela e vai ficar ali? Ou ela vai sair com o bonequinho, vai brincar, vai trocar roupa, vai correr no meio do o cabelo? O que vai fazer? Entende? Você entende? Sim. Se no real tem a dificuldade e é no real que eles vão aprender, assim como a gente. Porque sabe quando que eu paro?
Quando que você para pra você fazer o que você tá fazendo, cara? Foi uma frase que um pastor disse pra mim, o pastor Horácio, amigo meu, falou: Du, aprende a fazer o que você está fazendo. Quando ele falou isso, não teve sentido nenhum pra mim. Eu até falo pra ele, entendi nada. Eu tive que aprender com o tempo o sentido dessa frase. E aí a gente vê alguns momentos que a gente para pra fazer o que realmente tá fazendo. Um dos exemplos, aqui já nesse assunto, é a igreja real. Você não tá trabalhando, você não tá pagando dívida, apesar que tem gente no meio do culto que tá vendo Instagram, que tá vendo isso e tal. Mas eu não, né? Ou, enfim, às vezes eu também tô nessa correria de ir lá pra cá, porque a gente quando tá trabalhando. Mas eu gosto do quê? Que eu falo, eu tenho que vir com a minha família, sentar aqui e fazer o que eu tô fazendo. O que eu tô fazendo? Agora eu vou parar pra ouvir. Eu não consigo virar a tela do pastor. Ele vai estar, se ele falar 1 hora, eu tô aqui. Agora e no metaverso? Como que vai ser isso? Com certeza é uma influência. Esse imediatismo é um dos males dessa geração. Tava até conversando aqui antes. Eu acho que nós somos a última geração que passou por essa transição, né? Quem nasceu em 1990, 95, no máximo 2000 aí. 97, tá bom. Não viu nem o Brasil ser tetracampeão. Nem viu, olha pra você ver, Não. Romário. O Tetra... Ah, não, é verdade, o Tetra não Romário e 94. Bebeto. Não viram, entendeu? Mas eu falo assim, tudo era mais complicado. Até a internet era mais lenta, né? A gente tava brincando aqui. Discado, entrava meia-noite, né? Pra você abrir uma página, você clicava meia-noite pra abrir ela às 7 horas da manhã. E se o telefone tocasse, caía a conexão? Caía tudo. Então, assim, É sério, cara? Era. hoje, É né, loucura. esses tempos atrás eu tava, quando eu gosto de jogar online, né, CS, dar tiro na cabeça dos outros, né, Meu Deus. com o meu avatar. Misericórdia, Jesus. Isso aqui é um podcast de igreja, De gente. mentira, aí depois eles nascem de novo, eu falo, ai, noob, entendeu? Eu faço assim lá no metaverso do CS. Mas no começo, era uma internet, sei lá, de 1 mega, 1 giga. Vixe, do discado? Não, no normal, assim, quando começou a mais ou menos boa. É mega, né? É na mega. Na época que era os speed da vida era mega. Então, assim, Ainda é mega era 1 hoje. mega, 2 mega. Aí a gente brincava lá, mas nos Estados Unidos a internet de escada dos caras é 40 mega. Hoje a gente tem internet em casa, a minha é de 400 mega. Então, é isso que eu tô falando pra você. As coisas vão cada vez se atualizando. E aquilo que era demorado se torna mais rápido, cada vez mais rápido, mais imediatista. E ela não só influi na tecnologia, influi nos nossos gostos pessoais, Com certeza. na maneira que a gente se alimenta, né, na maneira que a gente quer escolher as coisas, no que a gente assiste, né, no que a gente gosta. Então, e isso é uma tendência geral, né? Se você pegar hoje os estudos, você vê as igrejas colocando em prática tendências de mercado na parte da tecnologia. Como que você vai abordar alguém no Instagram, como que você vai abordar alguém no Facebook. Isso eu acho legal. É você pegar aquilo que... Uma ferramenta. Aquilo que as pessoas querem ver e colocar Jesus dentro. Cara, eu acho isso sensacional, porque Jesus fazia isso. Exatamente. Na época ele usava as parábolas, né? Que seria hoje os Reels da época. Né, Jesus usava as parábolas. Pra quê? Pra prender a atenção do cara, pro cara conseguir entender aquilo que ele tava falando. Umas parábolas pequenas mesmo. Exato. 30 segundos. Só que a parábola não é Jesus. Entendeu? Exatamente. Os Reels não é a igreja. A transmissão online não é o corpo. Entendeu? Esse é o ponto que, no meu ponto de vista, são algo inegociável. Sim. E são ferramentas. Ferramentas. Usados como ferramentas, cara, show de bola. É verdade. Eu sou meio dinossauro também. E, né, o Du aqui, ele é até mais avançado do que eu. Eu não sei fazer um monte de coisa. Hoje mesmo mandei um vídeo pro Pinati pra ele baixar o áudio pra mim, porque eu não sei baixar, cara. Eu falo, faz sua mágica aí, Hackerman. Entendeu? Porque, só que assim, cara, eu tenho meu podcast pessoal, depois eu vou fazer minha propaganda aqui, Vou fazer. né? Mas eu falo assim, tudo quanto é instrumento pra você apresentar Jesus pras pessoas, cara, muito bem-vindo. Sim. Não tem barreira nenhuma, nem restrição nenhuma. Sim, claro. O caso é você querer substituir aquilo que é insubstituível. Essa foi a dúvida quando veio a televisão. O culto televisionado. É do capeta. Cara do céu, uma discussão, cara. Tremendo, cara, porque capeta, não sei o que, as pessoas não vão mais pra igreja, não sei o que e tal. Bombou, tá. Tem um monte de gente que hoje tá lá na televisão, mas a maioria, a igreja não deixou de ser frequentada. Aí agora, na realidade da pandemia, a igreja
Já os cultos ao vivo, já agora, cada um no seu celular, né? Transmissão ao vivo, Instagram, YouTube e tudo mais. A ceia, teve ceia virtual, né? Aqui na nossa igreja a gente até falou, tava ceando, você que tá na sua casa, você pode estar ceando, lembra? Quando a gente começou a voltar e tal. E eu acredito que ainda teve uma conexão, porque a pessoa se sentia parte, entendeu? Entre parênteses, assim, eu já não sei alguém sozinho na casa, né? Fica meio difícil, o cara tá sozinho na casa dele, como que ele vai partilhar ali? Mas, por exemplo, na minha casa fez sentido, que tava eu, a minha esposa, os meus filhos, a minha casa é grande. Então, cara, a gente praticamente rompeu ali um grande pão. A sua casa é quase uma igreja. Cara, já é um grande link, né? Pra quem não sabe, o Du tem 18 filhos. Então, ainda fazia sentido, né? Mas a pergunta é assim, nós fizemos tudo isso, mas era algo paliativo, era algo provisório, algo que a gente sabia que vai voltar pro real. Sim. Agora, e se a pandemia estendesse pra sempre? E se o governo falasse, as igrejas não podem mais, estão bloqueadas, não pode mais, a gente ia fazer cultos online, sei lá, como que a gente ia se encontrar? De algum jeito, aí sim, a necessidade ia fazer com que a gente cultuasse da forma que fosse possível. Sim. Entende? Então assim, não é possível mais, o governo bloqueou, as igrejas não podem mais abrir, não sei o quê. Qual é a forma possível da gente fazer isso aí? É virtual, entende? Aí tudo bem, eu entendo. Agora, nessa realidade, realmente, quem tá falando, você tem condição de vir, de se relacionar, de congregar e tudo mais? Top, então vem. Aí a gente usa, aqui na igreja a gente filma no YouTube, mas não é pra ninguém deixar de vir na igreja, é pra uma ocasião, é como ferramenta para as pessoas que não estão aqui. Nós temos pessoas no YouTube que acompanham de Portugal. Sim. De Portugal. Temos de Botucatu, temos de Bauru, temos de Manaus. Tem gente que acompanha a gente e tá ali, se relacionando porque estão longe. Entende? Mas é o que eu disse no começo. Eu acho que a igreja virtual, ela só se torna válida para mim quando ela serve, né, o offline. Sim. O offline que eu digo assim, é o que tá aqui. Sim, né? presencial. O físico. Mas é muito difícil, cara. Até que ponto, assim, o virtual, ele tá se tornando real? Porque tem muita coisa aqui virtual que é real. Sim. Até porque a gente também viu na pandemia, né, com esse caso da gente não poder se relacionar fisicamente, cara, como fez falta. Eu não sei vocês, mas, Sim. cara, não tinha como, cara. Não via a hora de a gente poder vir se abraçar mesmo, sabe? Tá sem as máscaras, entre aspas, né? Sem preocupação, não, que a pandemia acabou, né? A gente vê ainda casos acontecendo, tudo. Mas a gente não via a hora disso voltar. Não via a hora, então, cara. Nós não víamos da velha guarda. E a molecada que nasceu ali, que eu tô com um filho de 4 anos. A pandemia durou o quê? 2 anos, quase 3. Não foi isso? Sim. Então ele tá com 1 ano, começou a pandemia, de 1 para 2. Então, qual é isso que eu... Sabe por que eu tô assim pensando? Porque assim, eu tô terminando de ver agora o The Walking Dead, cara. E é muito louco. É muito louco o The Walking Dead. Não, cara, você dá tiro na cabeça dos outros jogando. Não, o The Walking Dead, os caras já matam quem tá morto. Não, é verdade. Então o meu pecado é menor. Cara, belo argumento, hein? Aí, cara, não sei se eu tô fugindo muito do assunto, mas só pra vocês entenderem um pouco da realidade que tá na minha cabeça. Do metaverso. Tem uma galera do The Walking Dead que eles já nasceram na nova realidade. Eles não tiraram carta. Eles não dirigiram carros, eles não viram aviões voando, eles não viram televisão. Eles voltaram, cara. Então eles já nasceram. Então, eles não sentem falta. É isso que eu queria chegar, assim, na questão do metaverso, dessa nova geração. Será que eles vão sentir falta de algo que eles não viveram? Entende? Eles não sentem falta, cara. E a frieza nesse The Walking Dead de uma criança foi lá e matou um zumbi. Aí o pai fala assim, mas era uma pessoa. Não, pai, era um zumbi. Entende? Então, assim, essa frieza, talvez seja bem zoado esse exemplo que eu tô dando, mas eu acredito que talvez seja uma comparação ao metaverso. Tipo, essas duas comparações. Primeiro, a questão de não sentir falta de algo que não viveu. Exato. E outra, a frieza que eles vão ser, cara. Será que os nossos filhos, eles vão ser frio, cara? A criançada de hoje, que o Vini falou que dá aula, não quero mais. Ah, mas o papai falou assim, dane-se, não quero mais tocar. Pô, mas eu paguei o mês inteiro pra dar aula, então tá bom.
Eu não quero. Então será que o metaverso, não só dentro da igreja, mas principalmente agora, não vai tornar os futuros membros da igreja frios no relacionamento, no contato, no amor ao próximo? Essa é a minha preocupação, que talvez eu volto lá na mesma pergunta que eu fiz pro Pinati. Será que tem como fugir disso, cara? Porque o meu desejo é que sim. Então, eu gosto de pensar, antes até da gente começar a gravar, eu citei do The Sims, né? Que era um jogo que eu joguei por um tempo. O metaverso é o The Sims avançado, ele disse. É o The Sims Online. Mas então, eu jogava o The Sims e no jogo você vive uma vida, assim, é bem detalhado. Então você conversa com os outros bonequinhos, eles podem, se eles gostarem dos mesmos assuntos que você faz amizade. Se eles não gostar, você, tipo, faz inimizade. Aí você faz festa... tem que pagar a conta, trabalha, desenvolve hobby, faz tudo que você imaginar lá, dá pra fazer bastante coisa. E aí eu fico pensando assim, eu joguei por muito tempo, só que chegou um dia que eu tava jogando, eu parei e falei assim, cara, por que eu tô jogando um negócio que eu poderia estar fazendo isso na vida real? Então, tipo, lógico, não ia estar construindo família com aquela idade, né? Igual eu construía no jogo. Mas assim. Construindo a vida. Você entendeu? Construindo a vida. Tá. E eu comecei a pensar assim: será que o tempo que eu tenho é tão substituível por algo que eu posso usar ele pra construir no virtual, num negócio que não é real? E aí, que nem essa questão que o Du falou agora, eu penso exatamente nisso. Será que nós que estamos aqui no real, a gente consegue ou a gente tem feito esforço pra passar pro pessoal que tá mais... já nasce mais... No virtual. O valor disso, a gente consegue passar as mesmas sensações, a mesma questão de valorizar isso daqui que a gente tem, porque eu acho que é isso que é o que vai fazer eles dar valor pra isso que a gente vive. Exatamente. É exatamente nesse ponto que eu ia entrar, Pinati, porque é o seguinte, a gente tá falando de um ensinamento, né, que se for contar, Jesus tem mais de 2000 anos. E ela Samuel continua... falou que tem 2022. 2022 anos. O Samuel é um cara... sábio, né? Mas assim, a gente tá falando de um ensinamento que tem milhares de anos. Sim. E ele continua o mesmo. Continua o mesmo. A diferença tá em a gente perpetuar esse mesmo conhecimento que tem sido passado de geração em geração. E aí eu coloco a nossa responsabilidade. Nós como cristãos dessa época, nós como cristãos dessa virada de chave, desse avanço tecnológico, né, do crescimento da tecnologia, das coisas que têm acontecido instantaneamente. Então, assim, antigamente eu via esse avanço, né, avanço não, essa busca do conhecimento da palavra que tem acontecido ultimamente, e eu achava meio estranho, pra falar bem a verdade pra vocês, porque eu vinha de uma linha mais pentecostal e tal, aí você vê as pessoas, os reformados e tal. Hoje eu consigo entender um pouco mais o sentido dessa busca, desse retorno à busca da palavra, sabe? Sim. Eu acho que é porque essa geração vai precisar de pessoas que têm a palavra não só dentro da Bíblia, mas dentro deles. Faz sentido. Para passar para a próxima geração o valor que as outras gerações foram passando pra gente. Para chegar ao ponto, um exemplo, de acontecer como aconteceu na pandemia, a gente ficar 2 anos aí sem poder, né, frequentar o mesmo lugar fisicamente, e a gente sentir falta disso. Então eu vejo esse avanço tecnológico, eu não vejo como um problema. O problema tá se no meio desse avanço a igreja parar. Sim. Aí é um problema. Cabe a nós plantar nessa próxima geração aquilo que nós vivemos e sabemos. Continuar, na verdade, né? Continuar aquilo que a gente já tem vivido. Sabe? Você colocar na cabeça dos nossos filhos, e assim, eu sempre falo isso, é sempre mais fácil falar do que fazer. Sim. Eu sei disso. Claro. Né? Eu tô falando talvez com pais, com mães aqui que estão lutando com esse avanço. Meu filho fica online o tempo todo. Eu também tenho filho adolescente, eu sei como que é. Não é fácil você concorrer com isso. Só que a responsabilidade é nossa. A responsabilidade é nossa como pais, é nossa como filhos, sabe? É nossa como irmãos,
como funcionário da empresa. Então a nossa responsabilidade é perpetuar aquilo que a gente acha que é inegociável. Para chegar ao ponto daqui, sei lá, 5 anos, 10 anos, o metaverso já vai ser o que as pessoas imaginam que vai ser. E a igreja continuar a mesma. Exatamente. Sim, fiel à palavra, fiel àquilo que é importante, fiel ao corpo, né? E continuando aquilo que vem se perpetuando por milhares de anos. Não somente a igreja, mas a vida. Porque, por exemplo, você tira o teu filho hoje, adolescente, você tira ele do virtual, do metaverso, dos jogos, e leva ele pra jogar uma bola, leva ele pra criar memórias que ele nunca... Quando ele tiver filho, ele vai fazer essas mesmas coisas com o filho. Então essa mudança de metaverso, talvez a gente tá falando assim de algo que vai crescer muito, só que talvez não vai dominar. Sim. Talvez não vai dominar, não vai substituir o que é real, por mais que pra muita gente dentro dessa geração é o que é real. Mas mesmo não vai, porque vai ter sempre esses princípios. Seja bíblico, seja congregacional, ou seja a própria vida, né? Dudu, até se você pegar hoje um debate das pessoas que estão na frente disso, e eu parei pra dar uma olhada agora pra gente trocar essa ideia, não tem um consenso, cara. As pessoas que estão no meio disso, as cabeças pensantes de tecnologia, elas param e falam, isso ele pode ser tão bom quanto as pessoas imaginam que vão ser, como ele pode ser terrível. Não existe um consenso. Então, sim, a gente tá debatendo algo que é como eles... Tá em teste, né? Eles mesmos, eles usam a palavra abstrata, né? Então, assim, nem eles sabem o que são hoje. O conceito mesmo de metaverso, de tudo isso, é algo que ninguém sabe ainda o que realmente é. Né? Eles têm uma expectativa, igual a gente já falou aqui, mas nem eles sabem mesmo o que é. Então, é uma incógnita. A gente tá debatendo o que... a gente não sabe ainda o que vai ser. Eu tenho uma opinião um pouco mais contra, vamos dizer assim, o metaverso. Eu acredito que quem tem uma vida boa, agradável, tipo, fora do virtual, ela não tem motivo pra querer colocar o virtual pra substituir a vida real, você entendeu? Principalmente o metaverso. Porque... Para muitas pessoas, o virtual ele se torna muito mais um sedativo do que um simples, vou me divertir 30 minutos aqui. Porque você vê que hoje em dia as pessoas vivem muito no extremo. Então, é difícil você pegar uma pessoa que fala assim, eu mexo 1 hora no Instagram por dia. Ou, eu uso o celular 1 hora por dia. Ou a pessoa não usa, ou a pessoa usa, tipo, 4, 5 horas no dia, você entendeu? E, tipo assim... Tirando as pessoas que trabalham com isso, deveria às vezes gerar uma pergunta, né? Tá, mas eu tô aqui 3 horas, 4 horas no Instagram, no TikTok, passando vídeo, vendo vídeo do que os outros estão fazendo e etc. Mas o que eu posso fazer, né? Tipo, o que eu posso fazer pra minha vida? O que eu posso fazer? E isso é uma das coisas que eu vejo também que as pessoas caem muito naquela galera que vem de sonho. Tipo... Eu não vou falar só coach, porque não se limita só a coach, né? Padaria? Hã? Também. Sonho da padaria. Seu Zé da bicicleta. Tipo assim... Pão e sonho. As pessoas, elas estão... Às vezes tão frias, assim como o Du falou, ou tão acostumadas, ou tão ansiosas, como o Vini falou, que elas não veem a hora de encontrar um negócio pra mudar a vida delas. Porque... Até mesmo aquele que fica 4, 5 horas que eu citei numa rede social passando vídeo, ele sabe que isso não é bom pra ele. Só que ele precisa, às vezes, de algum impulso pra falar assim, não, você tem que fazer tal coisa, você tem que sair disso daí, etc. E nisso daí, muita gente encontrou oportunidade pra fisgar essas pessoas e conseguir ganhar dinheiro em cima delas, você entendeu? Sim. Verdade. Mas é essa mudança que eles querem fazer. Porque, igual a gente falou, já existe a questão da interação. O metaverso já existe, né? Já existe a questão da interação, que é você jogar um Roblox, ou Fortnite, que são as plataformas mais conhecidas, né? Walking Dead. Só que eles querem imergir você lá. Exatamente. Eles querem colocar aquilo como uma experiência completa, ao ponto de você sentir o toque, né? De você sentir, sei lá, a sensação, alguma coisa desse tipo. E isso eu acho perigoso.
Porque literalmente é você substituir o real pelo virtual. Você colocar a sua vida dentro de um jogo, cara. Dentro de um jogo. Igual o Pinati falou, que você entrar, aquele filme antigo que entrava no... Dentro do videogame, né? Cara, aqui do Jumanji. É muito louco tipo isso. A gente tá falando de uma coisa que não sei como vai ser. Uhum. Mas é muito louco. Já pensou, a gente tá de fora aqui, fala, ó, você agora não vai precisar mais sair da tua casa pra você ganhar dinheiro. Você vai ganhar dinheiro dentro da sua casa, você vai pôr o óculos e você vai viver uma vida virtual. Você não vai precisar sair da sua casa, você vai trabalhar virtualmente, você vai ganhar seu dinheiro virtual, Bitcoin, sei lá como que chama, Ethereum, né, que é as moedas. E já tem as marcas, né? Não, esse Tudo, tempo pessoal. atrás eu tava vendo, eles fizeram um desfile, não sei o que, Fashion Week lá. As grandes marcas já estavam lá. No metaverso. Dolce & Gabbana, essas marcas, não é? Tô falando aqui. Mancha Verde. A Nike já tá dentro do... A Nike. A Heineken também. Como que você vai tomar uma cerveja virtual? O slogan Você ia dele é tomar assim. uma cerveja virtual? Agora fala, essa eu tomaria. O slogan deles. Essa eu tomaria, porque você não fica bêbado. Não fica bêbado. Me vê logo 10 essa daí. Verdade. O slogan deles é cerveja 100% pixel. Você vai comprar uma cerveja pra fazer o que lá? Cara, é muita futilidade. Esses dias o Pedro, meu filho que tem 5 anos, aí ele falou, pai, eu preciso comprar Ele tá jogando Roblox. Aí eu preciso comprar... E tem negócio de arma também no Roblox, cara. É infinidade de jogos. Falou, pai, eu preciso comprar um, não sei o que lá, do fuzil, que não sei o que. Aí eu falei, mas compra lá, o que você tem que fazer? Você tem que trabalhar pra ganhar moedinha? Porque pra mim é isso, o Mario vai lá catando moedinha, dá a cabeçada numa pedra que vai pular o negócio aí. Aí, não, tem que comprar. Aí eu fui ver no jogo, tem que comprar. Você compra mesmo, você mete o Pix lá e você compra uma arma pra ele jogar. Mas No Roblox, entendeu? Eu achei isso uma loucura, tipo assim, eu vou colocar meu dinheiro lá. Aí depois eu fui perceber que isso é a coisa mais normal da vida hoje. Realmente Dinossauro. você tá entregando que você é dinossauro, hein? Cara, eu sou muito dino. Eu falei, cara... eu não vou mostrar minhas eu tô skins. falando, não, eu tô falando agora com vocês e vocês estão com uma cara pra mim, tipo assim, é sério que você tá falando isso? O que ele tá com uma cara que gasta? Não tô, Karen. eu não tenho skin cara de CS. Mano. Tudo que vem na caixa, aquela caixa que ganha jogando. Aham. Você Entendeu? gasta com CS, Não mano. gasto. E a chave pra abrir a caixa? Que chave? Tá vendo, cara? Ó, isso aí E aquela fatura do cartão de crédito? que ninguém entende o porquê é juros. Que é esse tal de Steam aqui na fatura? Falou que quem já ouviu isso aí. Pinate. Gente, vamos que é isso? voltar o foco pro Du. Mas é isso. Não, eu tava dizendo isso, que tipo, que de uma forma subliminar, talvez, o metaverso, ele já vem entrando. Talvez você jogando CS há 10 anos atrás, já comprando armamento e tudo mais, já era, talvez não programado, enfim, ou sei lá qual a inteligência desses caras, mas já era um metaverso, cara. Já era um metaverso que vem entrando. E eu acho que cada vez a proposta deles é que nem o Kenny falou. É parear o virtual com o real. Não, o virtual é real. Inclusive eu queria fazer uma pergunta, não sei se eu posso aqui. Você assistir o culto, falando essa questão de YouTube... Tecnologia, metaverso. Eu assisti em casa um culto pelo YouTube. E eu assisti em casa um culto pelo metaverso. Qual a diferença? Qual a diferença, Pinati? Pra mim não é a mesma. A diferença é que você no metaverso vai ter um bonequinho. E aí talvez você pode, sei lá, mandar seu bonequinho... Quando o pastor fala assim, erga sua mão. Aí o bonequinho você vai interagir, todo mundo vendo. A mão. Uma reunião, por exemplo, a empresa vai lá e fala, vamos fazer uma reunião. Não faz muito sentido. Vai fazer vamos fazer no Zoom, vamos fazer no Google Meet. Aí o cara fala, não, vamos fazer no metaverso. Eu faço o quê? Vou catar um bonequinho, vou entrar na reunião. Aí a reunião vira uma brincadeira. Aonde eu quero chegar? O culto vai virar uma brincadeira. A gente enxerga, né? Mas as pessoas veem como isso, como real. Cara, esse é o problema que eu falo da imersão. Você fazer a imersão até o ponto do real ficar igualado com o virtual, pra mim isso é o que gera o problema. Porque quanto mais aquilo se tornar real, mais as pessoas vão querer passar mais tempo lá e menos tempo dentro do real, você entendeu? E aí é onde gera o problema. Uma coisa que talvez surgiu desse papo de metaverso são aqueles drones de guerra, onde eles hoje em dia já não colocam mais pessoas dentro dos aviões, né, pra ir combater. Eles comandam um drone de longe, ou seja, se o drone for destruído, ninguém morreu. Vai ter um filme, eu já falei aqui, mas eu acabei nem prolongando. Eu não sei, cara,
qual é o nome do filme, mas era um filme que muito bem bolado, que tava todo mundo dentro das suas casas e eles criaram tipo avatares. Avatar, só que não é tecnológico, é virtual. Era real. O cara ia trabalhar. Aí esse filme fala de um policial. Não sei se é o Bruce Willis, é alguma coisa assim. Que ele é um policial, aí ele vai trabalhar, aí o ladrão vai lá e pum, dá um tiro que estoura a cabeça dele. Ele vai lá, pum, e cria outro. Ele tem uma cópia, ele cria outro, o cara vai trabalhar no outro dia. Então, no filme, a ideia zerou assassinato, zerou roubo, zerou não sei o quê, porque é tudo robô que tá vivendo. Só que aí dentro do filme dá um pane. Aí tudo para, entendeu? E aí esse único cara que ele não tá nessa questão de metaverso e tudo mais, todo mundo começa a sair de casa. Então aí tem assim, por exemplo, tem uma moça que trabalha com ele, que é uma loirona tal, grande, uma mulher bonita tal. Quem é, na verdade, a moça? É um cara carecão, gordão, que ficava comendo tudo salgadinho e tal. E aí ele conhece as pessoas de verdade, quem que é por trás. Mano, é uma loucura isso daí, velho. Eu tava vendo os headset do futuro, vai ter uma câmera na frente, ele vai ler a sua expressão. Já tem um aplicativo que faz é headset? Desculpa, cara. É tipo o fone de ouvido. É o fone. Por que não fala fone de ouvido? Não, mas é porque esse headset vai vir com o óculos. O headset. Não, fala o fone de ouvido com vai óculos. vir com óculos. Então tá. Cara, você sabia que tem... Meu pai escuta isso aqui? Não, então, mas... Não, cara, como mais que ele vai fácil seu entender pai esse saber. headset, É mais mano? fácil seu pai saber do que você, Teve Eduardo. uma hora que você falou backstage, por que você não falou bastidores? É verdade. É porque... mas não é... desculpa, eu não sei. Teve uma hora que você falou placebo, por que você não falou o que significa? Por que você não falou falso? Mas você já pensou, cara? A própria câmera desse offset. Headset. Headset. Impressora agora, né? Ele vai ler a sua expressão. Então não é questão que vai ser um avatar, vai ser o seu rosto lá. Então você não vai poder mudar seu rosto. A ideia é que a questão da internet... Pra não ter fake, né? Ela entrou muito agora com a questão do Instagram, e desde antes, né? As pessoas são no virtual o que elas queriam ser, talvez, no real. Boa. Mas Isso elas aí. não conseguem. Então o virtual ele tá vindo entregando o que as pessoas querem. Um exemplo, igual o Pinati falou, tem muita gente usando disso pra ganhar dinheiro das pessoas. E é o que mais tem. Por exemplo, eu te dou algo que você quer e você me dá dinheiro, entendeu? A ideia é essa, só que de uma forma, vamos dizer assim, um pouco errada e... Como posso dizer? Que se aproveita. Meio que se aproveitando das pessoas, da fragilidade das pessoas. E a ideia, vamos falar das pessoas que trabalham com tecnologia, é essa, um exemplo. A própria Microsoft cria o Windows e cria os seus vírus, entendeu? Imagina, a galera que criou o metaverso, daqui uns dias vão estar inventando doenças pros bonequinhos, as pessoas, não sei, elas adquirem essa doença. Compre a cura. Se você vai comprar uma cerveja que não tem utilidade, se seu boneco ficar doente, você não vai comprar a cura? Vai deixar ele morrer? Não, você vai lá, vai gastar dinheiro com isso, entendeu? O metaverso é a evolução do bichinho virtual. Tamagotchi. Do Tamagotchi. Até porque um NFT, a gente tava conversando sobre isso aqui Tô também. boiando. Mano, o Neymar pagou 6 milhões. Você vai deixar o negócio de 6 milhões morrer? A cara de um macaco, mano. Eu não valho 6 milhões. Você vale muito mais, irmão. É isso que eu ia falar. Obrigado. Você é um... Não, tô brincando. Você não tem valor. Mas não, isso que eu tô falando. Já pensou, você vai deixar, tipo assim... É muito bom isso aí, Vini. Eu não tinha pensado nisso. Agora você abriu minha mente. Um exemplo, o NFT. Eles encontraram uma forma de ganhar dinheiro com algo que não é real, né? Por exemplo, o Bitcoin. Você nunca viu a moeda, alguém fez um negócio lá e desenvolveu um esquema de cálculo de não sei o que lá. Não, cara, Bitcoin eu tenho algumas ressalvas. Cara, eu acho que a NFT foi assim, ó. Eles olharam e falaram assim, ó. Cara, essa vida desse cara, esses caras são muito fútil. Então a gente na futilidade deles. Porque é impossível, cara. Sabe por quê? O cara já ganha dinheiro pra caramba. Então o cara não tem mais com o que gastar. Não tem onde gastar, mano. Você entendeu? Então, tipo, toma aqui. Cara, o que eu ganho eu já não tenho onde gastar. Gente, eu trabalho com vendas. Isso é demanda. É a demanda. Oferta e demanda, É oferta e demanda, não tem como. O Vini falou agora aqui, nosso editor. E não é só na questão virtual, isso é na vida. Sim. Né? Você tem um tênis, né? Eu vou falar pra eu gosto de tênis, eu tenho alguns lá.
Eu não preciso de mais tênis. Eu tenho dois pés. Mas eu acho que eu tenho uns 8 tênis lá. 8 par? 8 par. Olha, eu vou falar pra você. Você é o cara que eu conheço que tem mais par de tênis. É porque eu gosto. Eu só uso esse Tá Vans onde eu entendendo? vou, cara. Se for pregar no domingo, eu tô com ele. Beleza, agora vamos lá. O Pinati gosta de informática. O computador dele vale 20 tênis, meu. Um exemplo, tá? Toma. O Du gosta de tocar. Talvez ele tenha né, se ele gosta de guitarra, uma guitarra boa hoje vale o quê? Sei lá. 3 filhos. conto. Uns 3 filhos. Uma mediana. 3 filhos. Viu, Tainara? Porque eu não quero ter filho. Mas por é causa isso que eu tô falando. A vale uma oferta, guitarra. a procura, né? A necessidade das pessoas de futilidade Sim. só vai escancarar no virtual. Exato. Né? Isso já... Mas isso vai refletir pra igreja? Não sei se vai. Isso acontece já. A diferença é que agora vai ser virtual, né? O que eu sei é que a futilidade vai aumentar. Então, é isso que eu tô falando, cara. A futilidade do mundo real, ela vai parar no virtual. Vai ser tipo o fútil do real dentro do virtual. É futilidade em dobro, vamos dizer assim. Entendeu? É coisa de louco, coisa de se pensar. Vai ser. Tipo, você já pega o Instagram lá, igual o Du falou do filme lá. A galera, igual. Eu lembro que uma vez eu trabalhava com uma pessoa e a pessoa tinha uma aparência. E uma vez chegou um convite pra mim no Facebook. E cara, Não. eu peguei e abri a foto da pessoa e eu falei, cara, quem que é essa pessoa? E aí, tipo assim, você rolei a timeline dela e não tinha foto, assim, dela. Tinha foto só ela repostando algumas publicações lá. E achei uma foto numa marcação. Aí eu fui ver quem que era. Que era a pessoa que trabalhava comigo. E a pessoa, tipo assim, nada a ver. Eu falei, mano, essa pessoa da foto do perfil não é essa pessoa aqui, não é possível. E aí eu cheguei lá no outro dia e comentei com uns amigos meus da fábrica. Falei, nossa, verdade, mano, não parece, não tem nada a ver. É o avatar dela. Hoje em dia tipo assim, hoje em dia isso acontece muito na questão o pessoal só transparece a parte... que eles querem mostrar. Boa, só a parte, tipo assim, tá tudo bem, tipo, todo mundo é feliz, todo mundo isso, todo mundo aquilo. Por exemplo, imagina, você acha que alguém vai criar um avatar lá, tipo, com, vamos falar assim, excesso de peso? Seus defeitos. Cara, vai. Você acha que alguém... Vai ser a galera que, tipo, vai entrar pra zoar, você entendeu? Então, eu já penso nisso, já penso em entrar assim. Não, mas é que nem você falou, no Face, você acha que você fica postando seus defeitos? Nada. Todo mundo fica postando perfeito, cara. Na verdade, assim... Se a gente parar pra pensar, o metaverso ele nada mais é do que um reflexo daquilo que a gente tem aqui no mundo real, sem algumas limitações que permitem a gente fazer o que a gente quer. Em alguns determinados cenários, por exemplo, a aparência que eu quero, colocar lá que eu trabalho numa coisa que eu quero, e etc. Seria uma vida real com um plus de você poder escolher e as suas escolhas acontecerem de forma imediata, vamos dizer assim. Seria a vida que o pessoal quer ter aqui, né? Ainda bem que no meu avatar eu posso fazer como eu, barriga de tanquinho, bíceps, tríceps. Ah, sim, maravilhoso. Quem viu de Jesus aqui sabe. Bem, pessoal, vamos chegando ao fim de mais um episódio. Agora a gente vai para as nossas recomendações. E eu vou começar aqui com o Vini. Vai lá, Vini. Eu queria recomendar um filme que eu assisti. Acredito que ainda tem na Netflix, né? Não sei. Tá saindo tudo. É O Preço do Amanhã, chama. E você, Kenny, qual que é a sua recomendação? Eu queria recomendar pra vocês no metaverso do podcast. Não, eu queria recomendar vocês ouvirem o meu podcast. Se vocês ainda não ouviram, é porque vocês são pecadores, tá? E falando sério agora, se vocês puderem dar uma força, Para o Alto e Avante, tá? Em todas as plataformas aí. Para o Alto e Avante. Tem algumas ministrações que a gente fez aí, né, nesses anos aí. E quem puder dar uma força, tamo junto. Então a gente coloca também o link do podcast do Kenny anexado nesse episódio. E também queria perguntar aí do que você tem de recomendação pro pessoal. Eu tenho uma conclusão sobre o metaverso e uma recomendação. Vou começar pela recomendação. É o filme Jogador Número 1, que eu achei muito legal. Pra quem quiser assistir,
vale a pena. E a conclusão de tudo que eu tiro sobre o metaverso, como eu disse, é ainda uma recomendação que pode mudar, né? Uma opinião. Uhum. Mas eu acredito que nós, os seres humanos, nós somos imperfeitos. Acredito não, isso eu tenho certeza. Nós, seres humanos, somos imperfeitos. E a gente busca insaciavelmente a perfeição. Só que a gente só encontra a perfeição no virtual. Porque no virtual nós podemos criar uma perfeição que nós não somos. Sim. E isso é futilidade. E isso é o vazio. Porque a gente só vai encontrar a perfeição em Jesus. Entende? Então, eu acredito que uma igreja no virtual, no metaverso, não é o caminho da igreja de Jesus. Pelo fato que nós precisamos, como seres humanos imperfeitos, da igreja humana imperfeita. Eu não posso me relacionar com o que é perfeito, porque não dá certo. Sim. Mas eu tenho que me relacionar com aquele lá que tem bafo, com aquele outro que é chato, com aquele louvor que nem foi tão legal nesse domingo, com aquela palavra que eu não entendi muito, mas me dedicar com o imperfeito, com a igreja humana imperfeita. Então eu sempre vai ser esse. Posso mudar um dia a opinião? Depende como o metaverso vai se apresentar pra gente. Mas por enquanto eu fico nessa. Somos imperfeitos. O perfeito está em Jesus e nele nós somos essa igreja imperfeita. E aqui a gente tem que relacionar. A gente ama a comunidade, ama a congregação e assim a gente vai caminhando juntos nessa imperfeição para a perfeição. Isso aí, muito bom, Du. Resumiu bem. Bem, a minha recomendação é uma série que chama Black Mirror. Ela tem muito sobre essa questão de tecnologia, como ela afeta a nossa vida e etc. Tem alguns episódios que são meio pesados, então para o público que é um pouco mais sensível, toma um pouco de cuidado. Aprecie com moderação. Aprecie com moderação, mas é muito boa. E ela traz muito dessa nossa relação, como a gente lida com a tecnologia no dia a dia e como isso pode ser prejudicial pra gente. E faz muita analogia com usando a tecnologia e coisas da nossa vida cotidiana, vamos dizer assim. Então é legal, muito boa. top. Então é isso, gente. Muito obrigado por você que ouviu até aqui. Se você gostou desse episódio, a gente pede pra você estar compartilhando aí com seus amigos. Compartilha com eles no metaverso, pra eles ouvirem. A gente agradece por toda a atenção. Se você quer mandar alguma dúvida, crítica, sugestão, lá no nosso inbox do Instagram ou mandar no nosso e-mail. E a gente fica por aqui. Como é de praxe, a gente tem o nosso versículo para finalizar. O versículo, ele tá em Salmos, capítulo 34, do 12 ao 14, que diz: Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. É isso, pessoal. Valeu e até mais. Eu também tenho um outro versículo aqui, mandamentos, na verdade, né? Então eu vou mandar, ó. Primeiro, não mexerás na gambiarra alheia. Segundo, não duvidarás da capacidade do usuário. Terceiro, nem tudo o que fizeres saberás explicar como fez. Quarto, nem tudo na informática é o que parece ser. 5, aprenderás a fazer café. 6, temerás as atualizações do Java. 7. Entenderás a explicação erro não sei lá do que. 8. Manterás a calma em paradas de sistema. 9. Não tropeçarás no cabos de rede. E 10, e não menos importantes, não farás atendimentos sem chamado aberto. E assim encerramos com mais um versículo sobre tecnologia. Amém.